A derrocada do governo Lula já começou. Uma greve dos caminhoneiros nesse momento teria o poder de travar um governo que já está combalido e com muitas dificuldades. Luiz Alberto, por que você fala isso com tanta certeza? Bom, foi assim em 2015 no governo Dilma Rousseff. Alto custo dos combustíveis, insatisfação política e denúncias de corrupção. Inclusive, o presidente Lula já se reuniu com o seu filho Lulinha e deu uma bronca nele, porque as denúncias do INSS, que inclusive envolvem o nome de Lulinha, estão frontalmente atacando o governo Lula, a imagem do governo Lula, estão destruindo a imagem do governo Lula, essas denúncias do INSS, o roubo dos velhinhos. E aí, como foi em 2015, a cena se repete. Veja só, os caminhoneiros vão aguardar norma do governo antes de decretar greve. A categoria se reúne novamente nesta quinta-feira, 19 de março, para definir se a proposta do Executivo atende às reivindicações. O cenário, meus queridos, é muito semelhante ao de 2015. E aí, de repente, algum desavisado pode dizer, né? Luiz Alberto, mas Bolsonaro também enfrentou problemas com os caminhoneiros, sim. Inclusive, no governo Michel Temer, em 2018, tivemos uma grande paralisação. A insatisfação começou com Dilma e depois permaneceu com Michel Temer, uma grande paralisação. Bolsonaro também, em 2022, correu o risco de uma grande paralisação. Época da pandemia. Lembra que o diesel, a inflação aumentou no mundo inteiro? O que fez Bolsonaro para evitar uma paralisação dos caminhoneiros? Criou o Auxílio Caminhoneiro em 2022 para compensar os altos custos da inflação gerada pela pandemia de Covid-19. Acontece que nesse momento Lula tem outra dificuldade. Não estamos numa pandemia e, além de enfrentar essa dificuldade agora com os caminhoneiros, que travaria o governo, temos denúncias de corrupção muito semelhante ao que aconteceu no período Dilma Rousseff, e agora os próprios governadores estão largando a mão do presidente Lula. Matéria da Isto É: Estados Unidos negociam minerais raros com o governador Ronaldo Caiado de Goiás e geram mal-estar no Palácio do Planalto. Autoridades federais, o governo Lula foi convidado para participar na quarta-feira de uma conferência aqui no Brasil, em São Paulo, muito importante, sobre minerais críticos. Quem são esses minerais críticos ou minerais raros? A tecnologia do terceiro milênio, a inteligência artificial, a tecnologia aeroespacial, ela não será feita sem esses minerais raros ou minerais críticos. E os Estados Unidos estão de olho no Brasil também, porque aqui nós temos muito potencial. Acontece que nós já sabemos que na Bahia os chineses estão dominando, né? Uma fábrica lá de veículos em que 10 mil chineses estão lá tirando o emprego dos baianos, que estão insatisfeitos porque a Ford saiu do Brasil. Eles pensaram que essa empresa chinesa de veículos indo para lá ia contratar os funcionários da Bahia, de Camaçari, e isso não está acontecendo. Então os Estados Unidos sabem, tem um relatório que essa base, inclusive, não é só para fabricação de veículos, mas de espionagem de satélites. Então os Estados Unidos vai entrar com força agora também no Brasil. E como Lula não quer participar dessas negociações com os Estados Unidos, começa então a deixar o governo Lula de lado e negociar diretamente com os governadores, o que é realmente o sinal da ruína, o final do governo Lula antes de outubro, antes do término. E aí, os governadores negociando com o governo Lula, deixando a China de lado, deixando o Lula de lado, é o final do governo Lula antes de outubro. Vai ser meramente um governo figurativo daqui para frente. A derrocada, a ruína já começou. Esse assunto é importante para você? Faz sentido para você? Curta, comente e compartilhe. Eu sou Luiz Alberto, esse é o meu ponto de vista. Deixe aqui o seu comentário. Qual é o seu ponto de vista?